Vamos fazer uma feijoada baiana. Antes aí tem uma explicaçãozinha sobre o feijão. Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o professor César Mustafa, sou professor de História e gastrólogo e estou estudando comida patrimonial de feira, das feiras da Bahia. E uma das comidas mais queridas da gente, não é a comida só de feira, é a comida do dia a dia, é a feijoada. Quando a gente começa a estudar a feijoada, a gente começa a se deparar com uma polêmica. Quem inventou a feijoada? Inicialmente circulava a ideia de que a feijoada era uma comida de senzala, porque utilizava os restos do porco, né? Então, o pé do porco, o focinho do porco, o rabo do porco. Então, que essas partes menos nobres do porco eram utilizadas na feijoada como forma de aproveitar essas carnes. Mas isso não se mostrou verdadeiro, até porque quando você busca nas origens portuguesas, você vai ver que eles já utilizavam muito essas partes do porco, né? Eles utilizavam de forma integral e gostavam muito até, apreciavam bastante lá em Portugal. Essas partes, elas nunca foram partes rejeitadas em Portugal. A gente tem que ficar atento de que a Europa, lá no século XV, século XIV, ela vivia uma grande crise alimentar. Faltava diversidade na alimentação dos europeus e eles não podiam se dar ao luxo de abrir mão de parte de um animal. Então eles consumiam tudo isso aqui, consumiam bastante o sangue do porco, do boi, né? Fazia parte da alimentação deles. Então a gente pode dizer que a feijoada ela tem origem portuguesa? Não necessariamente. Mas se a gente pensar lá em Portugal, você, principalmente na região dos Trás-os-Montes, eles já tinham o hábito de comer feijão. O feijão, na verdade, ele está presente no mundo inteiro, nas suas diversas variedades, né? Nós temos mais de 250 tipos de feijão pelo mundo. E Portugal ele já utilizava feijão. Portugal e a Europa como um todo já utilizava feijão. E lá na região dos Trás-os-Montes, eles já faziam uma espécie de cozido com feijão, que tinha carnes, que tinha verduras, né? Que tinha a salsicha de sangue, a morcela, né? Então era muito comum isso. Ainda em Portugal havia o hábito de comer o feijão com bacalhau, a gente chama hoje de feijoada de bacalhau, né? Então era um hábito que existia lá em Portugal. Se a gente pensar nesse contexto europeu, a gente vai lembrar que a França, ela já consumia o chamado cassoulet, né? Que era na verdade um cozido de feijão com carne. Nesse caso, mais caracteristicamente, usavam a carne de pato, mas também usavam outros tipos de carne no cassoulet. Mas os feijões mais conhecidos no mundo, na verdade, saíram daqui da América Central. E eles já eram utilizados pelos povos guaranis. Os povos guaranis chamavam de comanda, comana, cumana. Era o tipo de feijão que eles utilizavam. Quais são os feijões? O feijão preto e o feijão carioquinha. Esses são os dois tipos mais comuns de feijão do mundo, né? E são os feijões que saíram aqui da América Central. Para os povos indígenas, o feijão ele já fazia parte da alimentação há muito tempo, mas eles preferiam mesmo era a mandioca. Então, assim, não era a preferência nacional dos povos indígenas, principalmente aqui do Brasil. Os povos africanos, eles também já conheciam o feijão, né? Há muito tempo, eles também já tinham costume de comer feijão. Os povos africanos, eles já tinham um preparo diverso com feijão, que não se restringia somente ao feijão cozido com carne, a exemplo do próprio acarajé, né, que é feito a partir do feijão. Mas é bom chamar a atenção que, assim como os povos indígenas, para os africanos também o feijão ele não era a sua preferência de alimentação. Gente, acrescentar ao cozido dos vegetais, das legumes, a carne nunca foi uma novidade no mundo, até porque a carne era sempre muito restrita, então você precisava aumentar o volume
Uma forma de aumentar o volume era misturar carne com vegetais, com legumes. E é importante chamar a atenção também que para alguns povos do centro e do norte da África, a carne de porco ela era proibida, né? Porque eles eram povos islamizados. E os povos islamizados, eles não consomem carne de porco. Para os brasileiros, durante o período colonial, o feijão que já existia aqui, ele não era um produto de primeira escolha. Ao que parece, esse produto está relacionado à escravidão, não pela utilização das carnes, das aparas das carnes em si, mas pelo próprio feijão, porque era um produto de fácil produção, de fácil armazenamento, que requeria poucos cuidados. Então, por isso, ele passa a ser um produto para complementar a alimentação dos escravizados. Então, era um produto que estava presente em quase todas as senzalas. O feijão que os escravizados comiam era magro e pobre, e no máximo era acompanhado com um punhado de farinha. E daí que surge, na verdade, essa popularização do binômio feijão e farinha, que passou a ser associado à comida de trabalhador, a comida de trabalhador braçal. E até por isso mesmo passa a ser rejeitado pela elite, passa a ser desprezado pela elite brasileira, né? Porque essa comida era comida de trabalhador, era comida de pobre. E aí, a partir do século XIX, o feijão ele passa a ter essas características, né? Utilizando carnes, utilizando as carnes defumadas, utilizando as carnes secas, e ele passa a compor o menu de pequenos restaurantes, pequenos botecos, botecos pé sujo, das feiras, né? Passa a ser o alimento desse trabalhador que já estava acostumado a ele, né? Somente nos anos 30, com Getúlio Vargas, é que o feijão ele vai ganhar popularidade e vai ganhar esse status de prato nacional. Getúlio Vargas tentando se aproximar da população, tentando criar um governo populista, né? Ele vai estabelecer vínculos com partes da cultura mais popular. Então a feijoada, o carnaval, o samba, a mulata passam a ser valorizados no governo de Getúlio Vargas exatamente para criar essa identidade com o povo. A feijoada ela não nasceu pronta, né? Como nenhum alimento nasceu pronto. A feijoada ela é fruto da cultura de muitos povos. Ela é fruto da adição dos saberes, né? de tantos povos que contribuíram e que passaram por aqui. A comida ela é cultura, e como cultura ela é dinâmica, ela vem sendo construída, e por isso mesmo a feijoada é diferente em todos os lugares do Brasil. Se a gente pensar, por exemplo, no Rio de Janeiro, a feijoada é um feijão preto e ela tem a presença ali de carnes mais nobres, de carnes mais maciças, né? Aí você pode vir para Aracaju, aí você vai ter um cozido, né, na feijoada. A feijoada de Aracaju, a feijoada de Sergipe, ela tem vários componentes vegetais, como abóbora, às vezes batata, às vezes quiabo, né? Então é um cozido com feijão. Se a gente sobe lá para o Ceará, a gente já encontra o baião de dois, que já é bem diferente, já tem uma outra pegada completamente diferente. E no Pará? No Pará a gente tem a maniçoba. A maniçoba que na verdade é uma feijoada sem feijão, porque é uma feijoada que utiliza a folha da mandioca como base aí. Em Minas Gerais você tem feijoada, mas o que eles gostam mesmo é o tutu de feijão. Em Goiás eles comem mais aquele feijão rosinha. No Espírito Santo eles também comem feijoada, mas o mais importante é ser servido na panela capixaba. E aqui na Bahia a gente usa o feijão carioquinha, né, que é esse feijão rajadinho. E aqui a feijoada ela tem uma característica completamente diferente da feijoada do Rio de Janeiro, não só pela cor do feijão, mas pelas carnes também que a gente coloca aqui, que são carnes menos nobres ainda.
São carnes com osso, carnes, o mocotó, o fato que a gente utiliza aqui, o cominho, a presença do cominho aqui na culinária baiana também. Então, nós temos feijoadas diferentes, né, no Brasil todo. Então, bora para a receita, porque eu já falei demais. Eu tenho aqui alguns ingredientes já separados e a gente vai começar, vai por partes aqui. A primeira parte, na verdade, é colocar o feijão de molho, né, de um dia para o outro. Olha como ele incha. E dessalgar as carnes. Então as carnes aqui, elas já foram previamente dessalgadas, elas ficaram de molho de um dia para o outro e eu fui trocando essa água, né, exatamente porque eu não quero aferventar essas carnes, eu quero que essas carnes elas permaneçam ainda com sabor. Então eu fui trocando a água para dessalgar essas carnes. Bom, eu vou começar selando aqui as minhas carnes. Para começar a selar, eu vou começar a usar aqui esse bacon que está lindo. Esse bacon que está um pedaço bem bonito. Então eu vou usar ele. Vou colocando aqui na minha panela. Vou deixar pedaços grandes exatamente porque eu quero que ele esteja presente na feijoada. Eu vou colocar um pouco de gordura para ajudar nesse processo aqui. E vou começar a entrar, ó o barulhinho, e vou começar a entrar com as minhas carnes defumadas. O pé do porco, tem um lombinho também aqui. Tem costela. Vou colocar um charque também. E vou começar a colocar as minhas carnes. Eu estou com peito, a minha carne verde, como a gente chama aqui na Bahia. Eu tenho também costelinha de porco. A panela pode ficar pequena, mas eu acho que não, porque a carne ela reduz isso. Bom, e eu vou começar a rechear as carnes botando os temperos. A cebola, o tomate, o pimentão, a pimenta verde, o alho, vou botar também o cominho, vou botar páprica, vou botar folha de louro, vou botar o cheiro verde, tá difícil mexer porque a panela tá cheia, talvez eu tenha que trocar de panela. Eu vou acrescentar um pouco de água que eu vou cozinhar essas carnes um pouco, colocando água aqui para cozinhar as carnes. Galera, deixei aqui cozinhando a carne na pressão por uns 20 minutos, 25 minutos mais ou menos. A carne já está bem cozidinha. O meu feijão, como ele já estava de molho,
né? Ele vai cozinhar rapidinho, ele não vai demorar. Então eu vou colocar aqui. O meu grande risco é que eu vou tentar fazer caber tudo aqui nessa panela. Uma outra coisa que eu esqueci de falar com vocês. Como eu achei que estava pouco espaço, eu coloquei o mocotó e o fato para cozinhar sozinho lá na outra panela de pressão. Eu vou colocar eles aqui agora. Vamos ver se vai dar certo. Torçam por mim. O fato e o mocotó aqui. E agora... Eita! Tem que abrir o feijão. O feijão não vai crescer mais porque ele já está bem hidratado. Mas mesmo assim... Bom, as carnes que tiverem bem cozidas eu vou tirar, né? É uma opção de fazer tudo caber aqui. Pronto, ó, tirei as carnes que já estavam bem cozidas e agora eu vou deixar o feijão cozinhar aqui. Eu vou deixar fora da pressão porque eu gosto de acompanhar o feijão. Vou colocar aqui as calabresas e até comprei essa calabresa, que é uma calabresa artesanal, e aí eu vou colocar ela também para dar um gostinho a mais. É uma calabresa artesanal defumada. E aí você não vai encontrar no mercado, você só vai encontrar em feira mesmo. Às vezes alguns açougues têm. Aqui não tem negócio de paio não. Aqui é calabresa raiz. Beleza? Dá uma mexida. E vamos deixar o nosso feijão cozinhar. Deixa eu ver se tá bom de sal. Perfeito. Deixa ele cozinhar aí agora. Pronto, a nossa feijoada tá pronta. O feijão tá cozidinho. Demorou nem 20 minutos para o feijão cozinhar. Eu vou voltar essas carnes para lá. E aí vamos rezar para que caiba, né, na panela as carnes.